Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se você não faz a sua parte, não adianta nada ficar pedindo oração para os outros. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nos momentos de necessidade, talvez no nosso desespero, nós acabamos lembrando que existe um Deus e que esse Deus ele tem poder. Porque se nós não acreditássemos nisso, ninguém iria pedir oração a outras pessoas. Mas o que significa a oração? A oração é conversar com Deus. Não existe uma oração que tenha mais poder do que a outra, porque o que determina o poder de uma oração não são as palavras, mas a fé. Porque quem atende essa oração é o Senhor. Então não importa o que nós dizemos na oração, o importante é a intenção do nosso coração. E esse coração muitas vezes bate sem razão, sem motivo, e nós nem sempre conseguimos entender a razão do sentimento de solidão, nem sempre entendemos a tristeza, nem sempre nós entendemos o que as Sagradas Escrituras dizem ou o que o próprio Deus diz a nós, porque na maior parte do tempo nós estamos cegos, buscando os nossos próprios interesses. O mal ele nem precisaria existir, porque nós mesmos sem Deus somos o mal. Nós destruímos tudo que tocamos, destruímos as nossas relações, temos uma falsa sensação de amar e de cuidar, onde o ciúme simplesmente subjuga todas as coisas. E assim, a gente nasce uma utopia, acreditando em coisas que não existem, achando e buscando coisas que são inalcançáveis. E chega um ponto que o nosso coração ele não aguenta mais. Você simplesmente levanta e não encontra mais a razão de viver. Tem a comida, mas tanto faz. Muitas vezes tem todos os recursos do mundo, mas não tem mais vontade de fazer nada. Outras vezes não tem nada e vive como se, ainda que tivesse qualquer tipo de coisa, pouco importa. Sem Deus, a nossa vida ela passa a ser apenas o presente. E quem está feliz agora? Quem está vivendo aquilo que quer? Quem está vivendo aquilo que sonha? Às vezes você está sozinho procurando alguém. Outros têm alguém querendo estar sozinho. Uns estão empregados querendo sair do emprego. Outros desempregados querendo um emprego. A verdade é uma só. A gente nunca está satisfeito com as coisas que tem. Você sabe por quê? Porque a gratidão, ela depende de Deus. Eu não consigo reconhecer as coisas que eu tenho se Deus não estiver comigo. Quem pode enxergar no meio da escuridão? Ainda mais que você tenha olhos, sem a luz, eles não servem de nada. E esse costume de ficar pedindo oração para uma pessoa que tem mais fé é comum. Na própria Bíblia a gente encontra exemplos disso. Mas você acha que a pessoa que pede a oração é uma pessoa que vive em comunhão com Deus ou é uma pessoa que não vive? É uma pessoa que simplesmente ignora todos os sinais que Deus manda para viver os seus próprios interesses ou as coisas que elas acham? Ou são pessoas que são tementes a Deus e têm uma vida em comunhão com Ele? É claro que quem vem pedir oração são pessoas que não têm intimidade com Deus. E eu não julgo essas pessoas. Porque os piores momentos da nossa vida, eles servem justamente para que nós possamos criar laços fortes com o Senhor. Só que se eu pedir oração para outra pessoa, como que eu posso criar esse laço? Na minha inocência, eu acho que se alguém orar, essa pessoa ela vai conseguir dobrar o Senhor e Ele simplesmente vai esquecer de todos os meus pecados sem eu pedir perdão. Jesus ele vai vir na minha vida e fazer todos os meus desejos. Ele vai fazer a pessoa que eu amo voltar, que eu mesmo fiz ela ir embora. A palavra ela diz, e sem querer culpar, a mulher sábia edifica o lar,
mas a tola destrói com as próprias mãos. Isso quer dizer o quê? Que está nas nossas mãos o nosso futuro de alguma forma, porque se eu trabalho através do Espírito Santo e com a sabedoria de Deus dentro das minhas relações, elas são edificadas. Porém, se eu vivo apenas com os meus interesses, elas são destruídas. Se a gente vai lá em Jeremias 7, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor lá diz assim: não ores mais por este povo, Jeremias. Não chores por ele. Não faças orações a favor dele, rogando que o ajude, pois não te ouvirei. Não vês o que estão a fazer nas ruas de Jerusalém e nas cidades de Judá? Não admira que seja tão grande a minha ira. Nossa, quem era Jeremias? Jeremias era um profeta do Senhor. Então essa é a primeira parte. Jeremias, ele conversava com Deus. Era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. E o mais importante, as pessoas olhavam Jeremias com a qualidade de um profeta. Por isso que elas pediam oração para ele, porque Jeremias era uma pessoa que podia ser visto os frutos do Espírito Santo nele. Então tá bom. E o que Deus disse para Jeremias? Não ores mais por este povo, Jeremias. Não chores por ele. Não faças orações a favor dele, rogando que o ajude. Nossa, mas por que será que Deus falou para Jeremias parar de orar pelas pessoas? E aí Deus vem dar a resposta. Não vês o que estão a fazer nas ruas? E aí vem a pergunta: o que será que Deus, ou o que eles estavam fazendo nas ruas que estava levantando a ira de Deus? Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Eles estavam idolatrando outros deuses. Eles estavam colocando aí o interesse deles e crendo que a ajuda deles dependia de outras coisas e não de Deus. E aí nós precisamos entender o que é a idolatria. E o que é? A idolatria é todas as vezes que eu creio que algo tem mais poder do que Deus. Se eu te desse um remédio para tomar, a cura vem pelo remédio ou a cura vem por Deus? Esse é o ponto em questão. Se eu te desse alguma coisa, você conseguiria viver sem ou você não vive sem essa coisa? Tudo aquilo que nós não conseguimos imaginar viver sem é idolatria. Tudo aquilo que nós amamos mais é idolatria. Tudo aquilo que nós cremos que é divino sem ser Jesus é idolatria. E por causa dessas coisas, Deus está virado com o povo. E ele disse para Jeremias: Jeremias, não ores mais, porque o povo não fazia parte deles. E qual era a parte do povo? Adorar o Senhor, orar pelo Senhor, crer no Senhor. É tão simples as coisas, é tão simples. Porém, tudo que é muito simples a gente acaba complicando. Como diz lá em Eclesiastes, a vida é simples, o homem é quem complica. Então, na nossa falta de sabedoria, nós acabamos acreditando em coisas que não existem. E a gente olha a quantidade de coisas que tentam tomar o lugar de Jesus, é incrível. Já não bastassem as outras religiões, que todas mais ou menos fundamentam nas mesmas coisas. Todas têm estátuas, todas. Você pode sair procurando por aí, sempre vão tentar materializar o Deus dele através de uma estátua. E quem fez aquela estátua? Um ser humano. E aí eles ajoelham, eles oram, eles queimam incenso, cantam músicas. Então todas as vezes que você vê um adorno e achar que aquilo é Deus, é idolatria. E essas coisas traziam a ira de Deus para a vida daquelas pessoas. Não foi à toa tudo o que aconteceu na vida deles. Porque todas as vezes que eles davam as costas para Deus, as coisas começavam a piorar. E por que eles davam as costas para Deus? Porque toda vez Deus vinha e ajudava aquele povo a sair do buraco. E quando eles viam que a vida deles estavam boas, eles começavam a pecar tudo de novo. Você quer dar a ruína de um homem? Você dá tempo para ele. Porque ele mesmo vai começar de novo a buscar os seus próprios interesses. Ele mesmo.
A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que anunciam a palavra de Deus. A gente tem que examinar, como Deus diz, olha, examine todas as coisas e fiquem com o que é bom. Porque a partir do momento que o meu testemunho querer sobrepor o testemunho de Cristo, tem alguma coisa errada. Uma coisa que me entristece muito, mas assim, profundamente, é que às vezes, pela falta de conhecimento, nós acabamos achando que porque alguém fala, a pessoa cita Jesus, ou se intitula Evangelho, ou porque alguma coisa se diz gospel, nós acabamos consumindo esse conteúdo ao invés do conteúdo normal que a gente consumia antes, sem examinar o que está acontecendo ali. Você quer ficar mais perto de Deus? Você não precisa assistir um testemunho de ninguém, você não precisa ficar procurando culto no YouTube, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada dessas coisas. Dobra os teus joelhos, ora. Abre a Bíblia na tua casa e lê. Essa é a verdade mais pura que você pode encontrar. O resto, até o meu devocional, se você não tiver conhecimento da palavra e eu estivesse aqui mentindo, passaria fácil. Mas eu não preciso exagerar as palavras, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E está cheio de pessoas dando testemunhos exagerados. Não que não seja verdade, que Deus não tenha feito nada. O problema é a intenção, é o que está dentro do coração. Eu, particularmente, eu não gosto de ficar vendo podcast de pessoa falando de Deus, nem de testemunho de ninguém, nem de nada. Você sabe o testemunho que mais me comove? O testemunho assim que faz meu coração brilhar? Um testemunho que é maravilhoso? Um testemunho que vale a pena ser compartilhado? É o de Jesus Cristo. Testemunho de Paulo, de Pedro, de todo mundo que está na Bíblia, de Davi. Todos esses testemunhos merecem ser compartilhados. Sabe qual que é o problema? Que eles são chatos. Eles não foram feitos para te entreter, não foram feitos para passar na televisão, não foi feito de nada. Mas foram pessoas reais. Pessoas reais. E às vezes a gente começa a adorar bezerros de ouro de novo. Pessoas que nós levantamos e achamos que aquilo é fé. Eu sempre vou continuar lutando pelo Evangelho. Eu sempre vou continuar lutando para que o nome de Jesus seja exaltado. Eu sempre vou colocar o nome de Jesus acima do meu nome. E acima de qualquer outro nome. Esse é o nome que está. Esse é o nome que o Senhor escolheu. E cabe a nós, os verdadeiros adoradores, né? Que adoram o Pai em verdade, né? Esse sim. Não ficar mentindo, exagerando, buscando os interesses, querendo lucrar. Querendo lucrar. Examinem todas as coisas, fiquem com o que é bom, porque no mundo vão ter muitos que vão dizer: Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, não fizemos milagres. E às vezes você está pedindo oração por uma pessoa dessa, uma pessoa que não transformou ainda a própria vida, porque se eu preciso adulterar o meu testemunho, tem alguma coisa errada naquilo que eu prego. Eu não tenho que ter medo de ser pecador. Eu não tenho que ter medo de às vezes parecer que Deus não fez demais na minha vida. Porque Ele fez. Ele fez o que ninguém poderia fazer e isso já é demais. Eu não preciso contar uma história para te convencer de como foi a minha conversão. Eu não preciso. Você sabe por quê? Porque a gente percebe a conversão é no dia a dia. A gente percebe enquanto as pessoas continuam insistindo em pregar a palavra para nós, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós estamos cegos. Mesmo quando, se alguém falar alguma coisa, nós vamos ser contrariados. E na maior parte do tempo, a gente caminha sozinho com Deus. Jeremias é uma prova viva disso. Foi perseguido, foi preso, foi jogado em buraco, foi feito. E chegou um tempo que ele questionava Deus, falou: Senhor, eu continuo falando, mas ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Sabe por que eles não te escutam? Porque você não prega o que eles querem ouvir. Se você pregasse, mas se eu não prego, o Senhor queima dentro do meu coração. E aí que vem a questão. Você quer agradar a quem? Eu não tenho costume. Se você procurar, você não tem o meu testemunho num lugar. Você tem a minha vida. Você tem o meu dia a dia. Se você quiser me conhecer, você vai ter que ouvir 890 devocionais. Porque todo dia eu falo um pouco de mim. Mas eu nunca compilaria a minha vida e resumiria o que Deus fez.
Porque não é uma transformação, uma conversão, ela não se dá num dia, não se dá em 7, não se dá em 14, não se dá em um programa de televisão, não se dá em nada. A conversão é algo de todo dia, é uma luta diária. Jamais levantei uma bandeira para falar, olha, eu sou melhor que você, ou que... Jesus eu não sou ninguém. Então, vocês que gostam de Deus, né, que leem a Bíblia, né, que são cristãos, Cristo tem que estar acima de tudo. Para de procurar entretenimento em YouTube, seja lá onde for. Para de ficar compartilhando coisa que não seja a palavra de Deus. Compartilhe a palavra. Ela tá pura, ela tá íntegra e ela é o suficiente. Eu não preciso fazer um culto de entretenimento. Você olha as igrejas de hoje, misericórdia. Na época que eu fazia, era uma igreja de pau, que o ventilador quase caía na cabeça, os bancos tudo mole, mal tinha estrutura nenhuma. Quem ia lá, ia para ouvir a palavra. Não ia para receber mais nada, porque a gente não tinha nada para oferecer, a não ser a palavra de Deus, que é o mais importante. Porque todo o resto poderia ser buscado em qualquer lugar. E às vezes o que carece é justamente isso. Estão preocupados demais com o conforto das pessoas, enquanto espiritualmente a maior parte está morta. Se a gente vai lá em Mateus 15, versículo 8 e 9, a palavra diz assim: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Quem disse isso? Jesus. Palavras de Jesus. Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que está longe, Senhor? Porque os ensinamentos deles são ensinados de regras de homens. E você às vezes aí está cumprindo regras de homens. Você não pode comer carne em tal dia. Você não pode fazer isso. Você não pode. Você não pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso. Tudo que está na palavra eu posso. Tudo. 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 O que eu não posso é o que não está. Esse é o ponto em questão. Quem tem coragem de questionar? Não pode ter estátua. Não pode. Não pode. Ah, mas não pode. E aí? Não pode. Vai continuar honrando Deus com os lábios e o coração longe? Por quê? Porque o ensinamento que está dentro do teu coração, você não aprendeu na palavra de Deus. Você aprendeu dentro de uma igreja. E quem garante que aquele pastor ou padre, ou seja lá quem for, está pregando a verdade? Se eles têm uma agenda para pregar, pregam as mesmas coisas o tempo inteiro. Como é que você sabe que aquilo é verdade? Como é que uma igreja que está repleta de imagens não conseguiu tirar as imagens até hoje ali de dentro, se a própria palavra diz que não pode? E aí? E eu não estou pegando no pé de ninguém não, eu estou lendo a Bíblia e fazendo um questionamento. Porque se eu não puder mais nem questionar o que eu vejo, se eu não puder ver um testemunho de uma pessoa mentindo e ele mesmo, 5 minutos depois, mostrar que o que ele está falando é mentira, eu sou obrigado a crer, eu tenho que vestir a carapuça do coitado, eu não tenho dó de ninguém não. Eu não tenho que ter dó de ninguém. Enquanto a gente não renuncia o pecado, enquanto a gente não vive aquilo que Jesus tem para nós, nós vivemos o que merecemos. Olha o que Deus fala, não é para orar por esse povo. E você que tem a síndrome do coitado, precisa se arrepender. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependam-se, arrependam-se. Mas não, a gente gosta do Deus de amor. Nossa, mas Deus pediu para não orar mais. Mas Deus está falando que não é mais para adorar Ele, porque desse jeito, com esse coração, Ele não é. Você está percebendo só uma coisa? Não adianta você ficar fazendo. É que às vezes as pessoas querem, eu quero batizar, não, eu quero jejuar. Cara, isso é o de menos. O importante é o que está dentro do nosso coração. E o importante são as nossas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não consegue defender as coisas do alto, que dirá da terra? Quem vai te defender? Quem vai estar lá te esperando? Quem vai estar lá por você? Quem esteve lá por você? Esse é o ponto em questão. Eu vou continuar todos os dias pregando a mesma coisa. Leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra. Substituam tudo que você quiser fazer de entretenimento. Se é para buscar Deus, busca na palavra. Posso ir na igreja? Com certeza. Vai adorar, vai louvar, vai fazer, excelente. Mas você é o primeiro a examinar o que o pastor está pregando. Porque você conhece a palavra. E vai ficar com o que é bom. Quantas vezes não fui na igreja exortar pessoas?
Por quê? Porque foi o que Deus colocou dentro do meu coração e eu conheci a palavra para poder chegar e falar assim, mas não está escrito isso? Mas isso que você está falando, o certo não seria isso? Vamos ver a Bíblia aqui, ó. Você não está pregando a palavra de Deus? Por que esse ensinamento é humano, não é de Deus? Não é isso que Jesus quer que pregue. Não é isso que Jesus quer que adore. Não é isso que Jesus quer dentro do nosso coração. Não somos nós que escolhemos o Deus, é Deus que nos escolhe. Não é eu que determino o que é certo e o que é errado, é a palavra. Não cabe a mim falar se é bom ou se é ruim, é a palavra. É a palavra que clareia, é a palavra que ilumina, é a palavra que é o nosso guia, é a palavra. E se eu não conheço a palavra, eu não conheço nada. Eu sou um cego guiando outro cego, dando a minha opinião e achando as coisas. Só que a partir do momento que, se eu deito na minha cama, ou se eu estou vivendo, ou o que está acontecendo não está bom, tem alguma coisa de errado. Eu tenho que sempre olhar os meus sentimentos. Os meus sentimentos. Então, saiba que se você está pedindo uma oração para alguém, você precisa se arrepender de alguma coisa e você mesmo começar a orar. Não tem nada de errado em alguém estar passando uma dificuldade, nós enquanto igreja orarmos por essa pessoa, para que Deus dê força. Legal, excelente. Mas nós também precisamos converter essas pessoas e não simplesmente ficar alimentando. Tem igreja que vive disso. Enquanto tiver um amuleto espiritual, nossa, excelente. Vivo a vida do jeito que eu quero e pouco importa. Mas nós precisamos de mais, porque vai chegar um tempo que não vai existir mais tempo. E aí, não adianta se arrepender se não tem mais tempo. Tem coisas que elas não vão voltar atrás. Você teve todo o tempo do mundo para saber o valor. Tem coisas que não vão mais voltar atrás. Tem coisas que nós não podemos desfazer. E nós vamos ter que seguir em frente daqui em diante. E não viver se martirizando pelas coisas. O nosso testemunho, ele é diário. Ele é diário. E nós sempre vamos ler a palavra de Deus. Sempre. Ela é o nosso guia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor te dê discernimento. Porque se você não conseguir discernir o que é de Deus e o que não é, o que é a verdade e o que é a mentira, talvez é melhor até parar de adorar. Até que você consiga aceitar aquilo que Deus diz. Porque não adianta nada a gente viver no morno. Como diz em Apocalipse. Ou seja frio, ou seja quente. Porque o morno Deus vomita. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.